Bom, vamos então, antes da gente entrar em seleção brasileira, que aí, meu amigo... Vamos falar do Corinthians, então, porque não teve jogo. Chama o Mas, surpreendentemente, teve quase nada de Flamengo nesses últimos dias aí, ó. Normal, né? Não, normal não. Não é normal não. Ninguém quer ouvir Flamengo, Não é normal, né, não. Caio? É, bom já, mas o que né? aconteceu, né? Vamos lá, Kroos. Não, mas teve. O quê? Hoje teve Flamengo. O que teve no Flamengo? Ué, Gabriel Barbosa não. vai deixar Não, o Flamengo. Vai sim. Isso aí. Sonda. Vai pra onde? Palmeiras e Panathinaikos estão Palmeiras, próximos. Panathinaikos não dá. Próximo cacete, tá sonda. Mano, ele pode ser. Próximo. Ele já foi Deus, Rei e o Rio. Ele pode ser Deus da Falta Grécia, menos de irmão. 6 meses pra ele sair. Mas, bom, Pode ser Deus grego da. Cara, mas aí é tipo assim, é selar a aposentadoria, hein, cara. Panathinaikos? Ah, mas você Aí ficar é na foda. reserva do Que Flamengo isso, também, pô? né, cara? Porra. Não, que é isso que, Reserva cara. Sabe você quem joga, foi lá pô. pra Grécia? Matheus Vital. Rodinei, Sabe quem vai pô, pra Grécia? Rodinei, campeão, campeão. pô. Foi campeão. Rodinei. Porra. Bernard tava lá. Ah, tá bom. Se o Rodinei foi, tudo bem. Rames então, né? Rodrigues. Rames Rodrigues. Rafinha. Rafinha. Marcelo. O Marcelo. aí, ó. Ah, só bagre. Olha só, hein? Que isso? Atenção, Kroos, porque a gente vai falar de goleiros hoje, tá? Opa! Vamos lá. Ah, eu quero ver o que o Kroos acha disso aqui, ó. Carlos Miguel Ok. se incomoda com a Miguel. alegação de corpo mole e exposição no Corinthians. Aqui, ó. Peraí. Ah, É, tadinho. pois é. Não, Pois é. Ó. Ah, Aí tá aqui, o Caralho. GE apurou que Carlos Miguel ficou incomodado com a exposição do treinador e pela forma como o Corinthians conduziu sua saída. Com razão, Perfeito, com razão. perfeito. O sentimento Antiprofissional. é de que houve intenção de prejudicar sua imagem na reta Teve, final da concordo. partida do Teve clube. mesmo. Teve mesmo. Usando a ausência na partida contra o Atlético Paranaense para sugerir corpo mole Verdade. e má vontade de seguir jogando mesmo negociado. Carlos Miguel tinha se comprometido a continuar jogando mesmo com a possibilidade de enfrentar críticas dos torcedores, como aconteceu contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Que ele salvou quando foi, o Corinthians. Que ele quando salvou foi o Corinthians. hostilizado na chegada ao hotel e durante a partida. Por isso, o goleiro recebeu com estranheza a exposição feita pelo Antônio nos últimos Nossa, velho. dias. Ó, Não, pera aí. Carlos tem perfeito, pô. Pô, pera aí, cara. Ele terminou, não... Matheus, o show aí? Não, mas ele... Onde que ele errou? Não. Tô esperando Aí. o show Ah, acabar não. aí. Aí, tinha ficado mudo, voltou. Boa. Tô? Já. Ah, não, eu tô esperando o show aí, o show do Mateusão acabar. Ué, mas o show do Matheusão você viu em Curitiba, o Matheus Donelli no gol. Um show de defesas. Não, moleque ridículo. Que ridículo. Vamos lá. Seguinte, ô Dava, não sou hipócrita e não sou dois papos, mantenho o que eu falei. Carlos Miguel, grande goleiro, queria muito que ficasse, tá bom? Não vou mudar o papo não, porque não vou fazer curva não. Excelente goleiro, pra onde ele for ele vai ser muito bom, porque ele é realmente um monstro do gol, certo? Ponto, vamos agora acabar essa parte e vamos pra partir agora pra a que interessa. Vá pro inferno, Carlos Miguel, vai, olha, deixa eu te falar uma coisa, cara. Você teve a oportunidade de formar uma carreira e de fato se tornar alguém no seu país de origem, beleza. Você vai agora pro Nottingham Forest, é isso? É, Ou eu tô errado? Exactly. É isso. possivelmente. Possivelmente Probably. Nottingham Forest, certo? Vai ser titular ou não? Não sei. Se for, provavelmente ganhará oportunidades, como eu falei, ótimo goleiro. Agora, o Miguel que esse cara fez no Corinthians é absurdo. Tem toda a parada que a gente fala aqui, da falta de organização, diretoria com um monte de imbecilidades, amadorismo e tal. Tudo isso é fato. Agora, vamos deixar uma coisa clara? A única coisa que o Carlos Miguel não é um coitadinho. Não houve nenhum tipo de exposição. Aliás, pelo contrário, o único tipo de exposição que o próprio Carlos Miguel teve foi ele mesmo que proporcionou a ele mesmo, certo? Então, se fazer de coitadinho agora, se fazer de, fui prejudicado, tentaram me queimar, não. E muito provavelmente você se queimou, certo? Então, se você vai para um futebol europeu e não dá certo, você vai ter que voltar com o rabinho entre as pernas. E aí, vão te contratar para você comer um banco, de repente, para você tentar voltar a ser alguém no futebol brasileiro. Então, assim, com todo respeito, não existe esse coitadismo. A única coisa que o português fez, que aliás eu acho que ele fez com atraso, que o português foi dois papos, porque a princípio perguntaram para ele uma coisa, ele respondeu uma coisa. Depois perguntaram a mesma coisa, ele respondeu outra, porque acho que ali já veio a ordem de cima, né? Pode falar, esse cara aí foi traíra. Então, assim, não tem coitadinho no Corinthians não, nem técnico, nem o Carlos Miguel, que vá pro inferno. Não, e outra coisa, né? O Corinthians agora, tipo, essa situação do Carlos Miguel, porra, todo mundo, não, pô, saiu o Cássio, tem um cara, ele é bom realmente, aí o cara sai, então assim, o Corinthians já tá na situação horrorosa, aí vem meter essa... É a situação que é melhor ficar quieto, né, meu amigo? Não, tudo bem que ele não falou publicamente nem nada, são informações aí e tal, mas normalmente a gente sabe como é que funciona essas coisas. Só que aí, Kroos, eu acho que agora, nesse momento, Kroos, nesse momento, você tá preferindo manter o Donelli ou não?
Dodô. Sim, pra mim não tinha nem que contratar goleiro nenhum. Exato. Nem- Porque Também acho. parece O quê? que tá quase tudo certo quem? pro Corinthians assinar com o Hugo Souza, Quem? Flamengo, Nené. Neneca, Neneca. Clássico. E aí? Tem que ter, pô. E aí, hein? Ó, dava. Negaram até a morte isso aí. Não, Aham. falaram que era fake news. Sim. E agora mais uma que falam que é mentira e é verdade. Ou seja, o futebol brasileiro em sua essência. Pois é. Né? Quanto É o mais futebol brasileiro em sua negam- essência. Quanto mais negam, mais verdade é. Ô, Dava, eu confesso que eu não acompanhei nada desse moleque. Eu não sei Aham. se é bom, se é ruim. Eu É sei que se bom. fosse bom, não tinha ido embora do Flamengo, pra começar. Assim como o Flamengo fez. Eu não sei se fez, na verdade. Onde o Santos, né? Que Eita, também foi porra. cogitado. Calma aí que você virou inteligência artificial agora. É, Fala de volta. novo. Volta um Daft pouquinho. Punk. É. Aí. Ah, agora tá Dodô. bom. Então, beleza. Vamos lá. Confesso pra você que eu não vi, não acompanhei esse goleiro no Flamengo. Aliás, se fosse bom goleiro, não tinha saído do Flamengo, Uhum. né? Assim como o Flamengo também fez com o Santos, que eu nem sei onde tá agora. Tá né? Fortaleza. Então, Fortaleza. bons goleiros costumam permanecer em clubes pra onde vão, né? Sim. São goleiros que conseguem desempenhar, entregar o que a torcida espera, dar segurança pra zaga, pra todo o setor defensivo, enfim. De fato, é uma parada que a gente passa a se pensar. Agora, o que eu acho dessa contratação? Inútil. Ah. Porque se for para trazer um moleque inexperiente pro gol do Corinthians, é melhor deixar o Donelli. Eu confio mais no Donelli hoje do que você trazer o Neneca, o Hugo Souza, não sei, porque agora eles gostam de trocar de nome, né? Enfim, não sei. Tá como o Hugo Souza agora. Agora é o Hugo Souza. Enfim, eu dava. Ah, mas ele pode ter evoluído, ele tá no futebol Português. português? Mas era um Português, time boa. lá pra baixo e tal. Não, pouquinho- o Chaves, pô. Então. Chaves. Pois é. Chaves, Tem alguma coisa isso aí? Então, Chaves. assim, ô Dava, o goleiro, principalmente em time grande, Ah. em má fase, que é o Ah. caso do Corinthians, Uhum. é fundamental. Por quê? Porque, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala. O time do Corinthians é limitado, eu concordo. Não é time pra estar na zona do rebaixamento, mas é um time limitado. Só que você tem ali no meio jogadores que têm potencial pra jogar muito mais. Você tem, não acho que a zaga do Corinthians seja uma zaga ruim, eu acho que é um time mal treinado, ruim pra caramba, em questão tática. Agora, o melhor jogador do Corinthians nos últimos 2 jogos, sabe quem foi? Donelli. Uhum. Matheus Donelli, salvando a gente de muitos gols, de goleadas, inclusive contra o Atlético Paranaense era pra gente ser goleado. Então, pra mim, as necessidades do Corinthians são jogadores de ponta, são meias, né? Meias que eu digo você pode trazer meia, você pode trazer um volante, você tem que trazer principalmente laterais, cara. A gente não tem lateral, cara. A gente não tem lateral. A gente ainda, cara, há quanto tempo eu estou falando de Fagner, meu Deus? Uhum. Jesus amado. Ainda. Nem eu Se aguento mais. bobear, é mais de 10 anos. Depois que saiu o nosso querido tio Chico, Quem não tem- diria? o Mateuzinho era pra entrar aqui. Era pra entrar o Mateuzinho. Só que quando entra também não faz jus. E também quando entra também entra com 20 do segundo tempo. O que você vai esperar? Não dá pra esperar nada. Então, o Corinthians hoje, mais do que goleiro, tem a necessidade de contratar laterais, 2 jogadores de ponta, porque hoje a gente não tem mais. Certo? Então, assim, você tem o Wesley, que é um moleque em potencial? Tem. Só que o próprio Antônio Oliveira matou com o Wesley. O moleque só recebe bola enforcado. Não tem como, não tem mais 1 para 1. Né? Então, em um tempo a gente teve o Roger Guedes, em outro tempo a gente tinha até o próprio Romero que podia desempenhar ali, mesmo limitado, mas sempre resultava numa jogadinha. Hoje não tem absolutamente nada. Então a gente joga com o Pedro Raul, a gente joga com o Yuri Alberto, não tem mais jogadores de ponta. Por exemplo, você quer jogar com o Pedro Raul? Ô, Matheus, o Pedro Raul ele é um cara alto. O que você precisa de um cara alto, centroavante fixo na área? Bons cruzamentos. Os pontos, bons cruzamentos. A gente não tem isso. Né? O Yuri Alberto é o cara que recebe essa bola de costa, vai tentar virar e sair em velocidade, mas é um cara que é mais dinâmico. Porém, ainda assim precisa de um meio campo organizado. O que precisa no meio de campo? Um jogador cerebral, que é para ser o Coronado. O Coronado tá onde? No banco, porque o técnico Pardal deixa ele lá. Então, assim, não sei o que dizer para vocês. Agora, sobre o goleiro, Dava, que foi a pergunta, acho desnecessário agora. Se for para trazer um goleiro, você traga um goleiro grande, experiente, para chegar e pelo menos segurar a bronca, passar mais experiência pro Donelli. Agora, trazer outro Donelli, moleque inexperiente, jogou em Portugal. Uau, hein? Então, quando eu vou te falar, Kroos, já você não acompanhou o Hugo Souza, eu acompanhei. Eu também. Então, e como eu contei pra você sobre o Gustavo Henrique, você considera o que eu te falei do Gustavo Henrique é correto com o que você viu? Correto. Ok. Correto. Então eu vou te falar do Hugo e as minhas preocupações com ele no Corinthians. O Hugo, ele surgiu
né, base do Flamengo e tal. Ele surgiu numa época que o Flamengo teve lá, foi a pandemia, Covid, não sei o quê. E ele fez grandes partidas, até a partida histórica, que o Flamengo tava sem o time inteiro, jogo sub-18 contra o Palmeiras, Não, né? ele se mostrou um bom goleiro, Se mostrou um bom goleiro. O talento ele tem, alto pra cacete, grande, envergadura. Rápido. Então, rápido. Ele tem muitas qualidades. No pé é horroroso, tá? Mas no... Mas o Corinthians não joga com o Diniz, né? Não, exato. Então tem isso. Só que o que aconteceu com o Hugo Souza eu juro depois? pra vocês, eu dava, desculpa te interromper. Se um dia... Pode gravar aí, Fernanda. Gravou, Fernanda, pode gravar, ó. Se um dia o Augusto Melo me inventar Fernando Diniz no Corinthians, O cara tá Dava, pesadelo. eu tô avisando. Não, Aham. eu tô te avisando. É 1 mês de licença. E te digo mais. Quando eu voltar, a vida do Augusto Melo vai virar um inferno. Que isso. Eu juro pra você. Todo dia eu vou martelar o Augusto Melo e vou lembrar da merda que ele fez. Pois é. Porque não faz o menor sentido essa porra de Diniz no Corinthians. Mas Ainda mais com os hoje, jogadores que a gente tem. Ainda mais que jogador. hoje, Realmente. Diniz ou Wagner Mancini, Cross? Puta merda, hein? Eu prefiro ficar sem técnico. Botaria, né? Porque não tem nem mal Danilo pra colocar, né? Porque agora Não foi tem. demitido também. Mas então, Mas o aí Lázaro o tá que lá, aconteceu né? com o Neneca conforme o tempo vai passando? Não tá não. Lázaro Não? foi embora também. Ah, o Lázaro foi também. Ah. Então, o Neneca foi e ele começou a ter certas falhas, tá? E aí, esse foi o primeiro problema, porque aí ele começou a perder a confiança de uma maneira brutal. A pressão no Flamengo, obviamente, é gigante, no Corinthians também. Então, ele começou a ficar um pouco desequilibrado ali. Ah. A noite carioca acabou com ele, essa que é a verdade, né? E o Galo também. né? Eu acho que ele era casado e tal, não sei o que, aí era só putaria, festa, não sei o teve que, uma foi situação uma que ele loucura. ganhou um carro, não foi isso? Eu não sei. Ele ganhou um carro zero. Aham. E aí, ele até, eu acho que ele já comentou sobre isso. Ele ganha um carro zero e aí ele vai com esse carrão. E aí é isso, né? O moleque já... Não, parece que subiu a cabeça, tá? E vindo de fora, Mas claro, eu posso falar uma coisa? Em Portugal, Dava, parece que ele se ajeitou. Então, não é o Rio de Janeiro, né? Não, não é o Rio de Janeiro. E ele continuou a jogar sem pressão. Eu acho que ele retomou essa confiança e fez boas partidas contra os grandes de Portugal. Ele pegou três pênaltis, né? Numa partida, teve uma partida contra o que eu Benfica. É. Então, assim, eu acho Então- que pode... Ele tem talento. Tem. Agora é psicológico ver como é que ele Exatamente, tá, esse né? negócio. Tem que... Tudo bem que ele envelheceu agora, né? Passou um tempo. Tem que entender a pressão que vai ser absurda vindo pro Corinthians nesse momento. E se segurar, né? Não pode... Na noite, né? Se Principalmente. você vai pra noite, mas joga bola, foda-se, ninguém liga. Agora... E ele aqui- começou a falhar muito pelo Flamengo, começou a fazer umas trapalhadas bizarras. Ele entregava gol, ele tava entregando gol. Ele não tava só falhando no chute. Não, ele tem um lance que ele tenta driblar, atacante, o cara pega gol, assim. Tem vários, se assim. perdeu. e assim, Perdeu e se totalmente. tem um lugar que, se você fizer atrapalhada, a torcida não vai te cobrar no Corinthians, sabe? Não, É super Não, tranquilo. mas eu acho que é pior que isso. Diferente do Flamengo, o Corinthians, a torcida te pega na noite. Ela vai atrás de você. O Flamengo não tem Olha, muito isso. E aí... não Na noite pega. mesmo, né? Como Não. rola uma coça, hein? Então, e aí tem uma... Até no motel, irmão. Então, aí tem uma Você não pode situação. até no motel. O Carlos Miguel hoje tem 26 anos. Pega de pau duro, velho. Aí, ó. Se fosse só o pau duro, tava tranquilo, viu, Cross? Aí o Carlos Miguel tem 26 anos. O goleiro começou a ganhar mais experiência. Isso. O Neneca hoje tem 25. Então é um cara que já Caralho, começou. já? tem É, 25. né, passou tanto Então tempo. ele já começou a amadurecer de idade. O Donelli tem 22, ainda tá jovem. Mas também já passou por uns maus bocados do Corinthians anteriormente. Foi um pouco queimado, assim, aí já voltou e voltou bem. A situação é, você tá apostando também. É o que o Cross falou, você não tá pegando um cara experiente, você tá apostando. Ou é uma oportunidade de mercado, ou você tá gastando um dinheiro arriscado mas, com mas isso, parece, velho. pelo que eu vi, a transação não saiu ainda, mas o Corinthians apenas pagaria os salários do Então Neneca. aí... Exato. Vale. O Corinthians vai pagar os salários do Neneca. É até o fim do ano que tem contrato com o Flamengo. E o Flamengo... Não sei se é até o fim do ano. Eu sei que tem contrato com o Flamengo e o Flamengo... Até o final ele deve ser um empréstimo. É isso, empréstimo até o final do ano. Aí o Corinthians pagaria os salários e se... né, Foi bem e tal. Não, se tiver... Tem opção de compra. E se tiver alguma proposta de algum outro lugar, o Flamengo pode vender na hora que quiser. E o Corinthians ganha 10% de vitrine. Gente, Entendeu? Tá. olha, Mas, ô Cross, só uma beleza, a coisa... gente tá discutindo. Ah. Não, Só pra você entrar. jogar uma coisa pra vocês. Vai lá. Segura, Matheus, não esquece não. Só uma coisa, porque senão eu vou esquecer porque eu sou velho. Que mensagem isso passa pra vocês? Tudo isso que a gente tá falando. Só pra eu saber se a gente tá alinhado nesse Mensagem. pensamento, se a Renovação e gente não transparência. Não, a mensagem... Não. A mensagem é que o Corinthians precisa de um goleiro.
E eu acho Tá, que não, ele só tem então. o Matheus Donelli e aí ele tá indo atrás do mercado de alguém. Eu não sei se a ideia deles é o Hugo Souza ser titular, mas eu acho que eles estão indo atrás de um goleiro pro elenco. É isso. É que precisa, né? Boa. Não. Então, eu vou explicar o que na minha cabeça passa a mensagem e talvez isso passe um pouco em branco. Acho que passou também aqui por nós. Vê se vocês concordam comigo. O Donelli, que tá no Corinthians, é da base, certo? Certo. Passaram vários goleiros e o Donelli sempre foi terceira a quarta opção, certo? Então vamos lá. A gente teve o Donelli como terceiro goleiro com Cássio, Walter, Donelli. Quando o Walter sai, o Donelli era para ser o segundo goleiro. Ele não foi. Sabe por quê? Porque chegou o Carlos Miguel. Logo ele caiu para terceiro de novo. Correto? Quando o Cássio sai, a primeira opção da diretoria é colocar o Carlos Miguel. E não o Donelli, que está há mais tempo lá treinando, trabalhando, justamente também por ser inexperiente, tudo isso aí. Sim. Quando o Carlos Miguel sai, que a gente não tem mais nenhuma opção, só o Donelli, que já está lá há anos, a primeira tentativa do Corinthians, que tem mais necessidades do que o próprio goleiro, é trazer um novo goleiro. E esse novo goleiro nem faz jus ao ser contratado, que é mais uma aposta, como você falou, Matheus. Ou seja, a mensagem que a diretoria passa para o Corinthians é: o Matheus Donelli não dá, não tem condição, ele não está pronto. Então, a mensagem final é que, bom, beleza, Carlos Miguel é o nosso goleiro principal. O Cássio era o nosso goleiro principal. O Walter tinha potencial. O Donelli não. O Donelli que está lá há anos treinando. E aí eu falo para vocês. Eu sempre disse para vocês aqui, né? O Donelli não é nenhum Oliver Kahn. O Donelli é um goleiro fraco. Eu acho ele fraco. Por enquanto, é um moleque, pode evoluir. O mesmo desse Neneca. Por isso que essa contratação para mim não faz sentido. Porque são duas incoerências. Uma, você joga o Donelli pra merda. E dois, traz um outro moleque tão inexperiente quanto. Mas, ô Cross, nesse caso específico, o que eu acho, eu entendi, eu concordo, que ele passa uma questão, pelo menos a dúvida ele gera. O Corinthians tá tipo assim, tô em dúvida com o Donelli, isso é um fato. O meu único ponto é, você não acha que ele tá trazendo um goleiro porque assim, se o Donelli machucar, fudeu? Não, mas tem outros moleques lá. Então, mas fudeu. Porque são moleques ainda, não estrearam. O Donelli já tinha estreado, né? Tipo assim, já tinha jogado. Já jogou no Flamengo, beleza. Mas, ô Matheus, vamos lá. Eu concordo, você tem razão também. Só que vamos lá. Se você tem a opção de contratar goleiros, que vai dar uma base pro seu time, vai dar uma segurança, você vai apostar num moleque ou você vai apostar num goleiro um pouquinho mais experiente? O meu movimento vendo o Corinthians, o que eu sinto, assim, de verdade, é que o Corinthians foi atrás, no sentido de não fazer, mas ligou. Pô, sondou o Santos, sondou o Marcelo Groi, sondou outros goleiros e recebeu não ou assustou com o salário. E a partir desse momento, o que eles fizeram? Pô, vamos ver quais são as opções pra gente. Aí veio o Matheus Mendes que queria do Atlético lá, que ligaram. O Atlético falou, não quero porque só tenho ele e o Everson. Aí ligou pro Neneca. Opa, não, aqui tem jogo, vamos ver. E aí começou a ver. E me pareceu a opção de verdade. Não acho que o Neneca seja um goleiro ruim, igual a gente falou, ele tem potencial. Acho que ele pode dar certo, sim, não é um ponto, não. Minha situação é, eu acho que foi a única oportunidade de mercado que coube nos valores que o Corinthians consegue pagar. Mas eu acho também que, por exemplo, se o Neneca for realmente pro Corinthians, e aí é aquele negócio, parece que, né, isso dá... O que acontece? O goleiro precisa ter muita segurança pra jogar bem. Se eles quiserem manter o Donelli, tem que estar muito claro pra ele, de titular. Eu digo, falar, cara, a gente precisa... Essa que conversa, pode ser uma entende? surpresa mesmo, Será que teve essa conversa? Acho muito difícil, porque, né, é toda essa situação. O fato também... É que, mais uma vez, o Flamengo se deu bem, né? Em negociação com o Corinthians. Porque o Neneca voltar pro grupo poderia causar situações, porque, né, na outra passagem teve muitos problemas. E eu acho que ele não voltaria, eu acho que ele ficaria lá. Não, eu acho que os caras não querem mais. Não, mas eu acho que ele ia tentar achar outro time português, entendeu? Pode ser. E aí, ele emprestou e pro Flamengo tá ok isso aí também. Só uma coisa, Dava, também, desculpa te interromper. Ô, Matheus, pode ter rolado isso que você falou. Aí realmente eu não tenho essa informação dessa procura por esses goleiros citados. Acho que seria uma boa procurar goleiros experientes. O Groi eu acho que seria a melhor opção, tá? Só falando, Marcelo Groi pra mim é a melhor opção. 37 anos, ia preparar o Donelli, é um cara experiente, é isso. E a curto prazo é uma contratação que faria sentido pela experiência que ele tem e pelo o que necessita o Corinthians agora, pro próprio Donelli. Sim. Tá entendendo? É uma coisa que você vai tapar o buraco momentâneo e prepara um moleque que é a longo prazo, que é o Donelli. Quando você traz o Neneca, ou você avalia o Neneca, o Hugo Souza, como vocês preferirem, você olha só o trio de goleiros do Corinthians, Donelli,
O Longo, que é um moleque também da base, e o Neneca. São 3 moleques. O mais velho aqui tem 25 anos. Sim. Vocês estão entendendo a parada, como é que é? Então, assim, não faz o menor sentido. Agora, o Matheus, procurou um goleiro mais experiente, se assustou com o valor, tentou contato, recebeu, não. Beleza. Eu iria atrás do que mais carece o time. Laterais, Sim. meios campos, pontas. Eu acho que hoje a necessidade, até porque o Donelli correspondeu nos últimos jogos. E olha, veja, pode ser que daqui pra frente o Donelli arrebente comigo, calha a minha boca. Que Deus me ouça agora no que eu acabei de falar. Só que, nesse momento, pra mim, a carência é outra.